Olá, Breno, tudo bem? Olá, Breno, tudo bem? Boa tarde, Oswaldo. Você Já me vi que você escuta? consegue me ouvir bem, né? Escuto sim, perfeitamente. Eu não estou te escutando. Não está me ouvindo? Estou vendo que você está mexendo a boca, mas não estou escutando. Não sei E agora? Não? Não escuto. Eita, eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Eu acho que a sessão não vai cair. Fica na sessão que eu já entro, tá bom? Deixa Ah, eu ver se eu escuto algum outro som que tá. Deixa eu colocar um vídeo aqui só para ver se meu fone tá. Achando que eu tô sem som mesmo. Acho que o meu tá com problema aqui, peraí. alô, consegue me ouvir? Eu não estou escutando, mas eu tô achando que o problema pode estar no meu fone, que eu coloquei um vídeo aqui e eu não escutei som do vídeo também. Talvez meu fone que esteja com problema. É, por... Estranho. Estranho porque eu tentei colocar um vídeo aqui para eu Ah, ah, escutar e eu ah, não ah. escuto o som do vídeo, mas o som de áudio de WhatsApp, do WhatsApp web aqui tá saindo, não sei o que que é. Você está me ouvindo agora? Eu descubro aqui. Vou tentar sair e entrar de novo aqui.
Ah, 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 ah. Olá, Ana, Cláudia, Gabriel. Oi, Gabriel, tudo bem? Ah, É, é o, é o você é o Osva- Oswaldo, né? O Gabriel eu Você conheço. está me ouvindo bem, Ana? Ouço bem. Tá bom. Não, é que eu Boa estava com o tarde. Breno. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Oi, Gabriel, tudo bem? Joia. Tudo Joia. jóia. Boa tarde. Eu estava com o Breno agora, ele saiu e vai entrar de novo, porque ele não estava me ouvindo. Eu achei que era o meu que estava com problema. E eu Ah, acho que é o não. microfone dele que não está bom, mas enfim. Eu pedi para ele fazer um teste e ver se ele Uhum. consegue. Ó, ele entrou de novo. Você vai moderar a sessão, Oswaldo? Não, não, quem vai moderar é o Tiago, Ah, sim, verdade. Ele do mandou INSPER. É, mensagem. eu vou ajudar, eu vou assessorar ele como líder de sessão. Breno, você está me ouvindo agora? Tô sim. Era Ah, meu navegador no Google Chrome. Eu acabei de tomar n- café, n- eu fui lá No Google Chrome não funcionou e agora funcionou no Internet Explorer. sim, Por tá isso que eu bom. mudei de Ah, navegador. não. Entendeu? Não Não, faço que bom questão que também. estão todos aí funcionando. É. Ai, desculpa, gente, eu esqueci de fechar o mic aqui. É porque eu Tudo tô no bem, trabalho, aí chegou gente aqui. não, nós vamos aguardar o Tiago. Ó, o Tiago já entrou. Ótimo. Oi, gente, tudo bem? Tudo. Como é que vocês estão hoje? Todo Tudo mundo animado ótimo. aí, primeiro dia de SEMEAD. É. Boa Quem, tarde, quem é que está tudo aqui em São jóia? Paulo para o SEMEAD? Eu Acho que acho que só Eu eu. nessa tô. sessão aqui, só a Oswaldo, você está Karen. aqui em São Paulo ou não? Não, eu tô, mas não estou lá na USP, né? Estou aqui. Eu tô online como vocês todos, né? Maravilha. Bom, Você tá no estamos. INSPER, Thiago? Eu acabei vindo para casa porque eu tive uma. Minha esposa tá grávida, então teve um probleminha que eu tive que correr para casa, mas está tudo bem. Ah, tá Então, tudo não, bem. eu tô em casa, é inclusive possível que meus ajudantes apareçam aqui na tela. Ah, você tem ajudantes? Tenho dois aqui. Essa aqui é a primeira ajudante. Ah, lá em casa tem desses ajudantes também, eles são ótimos. E aí É, eu também tem um tenho. outro que está aqui pertinho. Mas vamos lá, gente. Vamos. Fazer uma pequena chamada aqui. O Gabriel está aqui, certo? Gabriel, o Aldemir veio também ou não veio? Não, só eu mesmo. Beleza. Então a gente Boa tem a tarde. Alexandra está aqui. A Não Alexandra veio, ainda né? A não entrou, Alexandra é né? do segundo É, paper. isso. Eu tô olhando aqui. Nós já temos dois papers completos aqui, mas o da Alessandra, ela estava sozinha no paper, né? Então, Isso. é, E aí no terceiro a gente tem aqui, tem a Karen, tem o Breno e tem a Ana Cláudia. sim. Maravilha, gente. Primeiro, deixa eu pedir desculpa a vocês, tá? Que eu entrei aqui até agora eu não me apresentei. Eu sou o Tiago, tá bom? Sou professor assistente aqui do INSPER. Faço pesquisa nessa área de inovação, né? Então, eu estou na intersecção entre inovação e estratégia. Eu procuro entender como é que empresas, quais são as estratégias que elas usam para melhorar a performance inovativa, como é que elas gerem os processos inovativos, como adquirem conhecimento externo, internalizam isso daí e usam para comercializar novas tecnologias, né? Antes disso daí, eu estava com, olha, Alexandre, eu estava trabalhando muito com transferência de tecnologia, né? Então, até por isso, a Aninha, quando deixou esse subtema aí do SEMEAD, acabou me chamando para assumir essa área, né? Então, eu sou também um líder da trilha que vocês submeteram os projetos, né? Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, tá bom? Então, hoje a gente tem aqui três papers com um potencial bacana e
como é que vai funcionar a nossa sessão. Como nós temos apenas 3 papers, acho que a gente tem bastante tempo para discussão. Então, acho que antes de começar a apresentação, eu vou quebrar um pouco o protocolo, eu vou querer que cada um fale um pouquinho sobre você mesmo, quem é você, o que é que você faz, quais são os seus interesses, porque eu acho que a nossa discussão, após as apresentações, ela vai ser um pouco mais completa, tá bom? Então, vamos lá, eu vou ser um ditador benevolente aqui, eu vou começar na ordem dos papers que estavam lá, então acho que eu vou começar com Gabriel. Bom, boa tarde a todos aí, né? Prazer conhecer vocês. Nessa sala que eu já conheço, na verdade, a professora Ana, o Breno também, tive com ele num evento aqui na UFV. Atualmente, eu sou estudante do programa de mestrado Profiap, aqui na UFV, e eu sou colaborador da Fundação de Apoio aqui também da UFV, a Funarb, né? Atualmente, eu estou fazendo licitação lá na Funarb, mas eu tenho como temática de pesquisa a questão da inovação tecnológica a partir de instituições de ciência e tecnologias, principalmente públicas, né? Porque eu fiz iniciações científicas nessa área durante a minha graduação, fiz 3 iniciações científicas, e é uma temática que me interessa muito. Até eu tenho como objetivo eu conseguir trabalhar na prática com isso, né? Então, meus esforços vêm direcionando para esse caminho. E em relação à inovação tecnológica, né, com foco ali nas políticas públicas de inovação tecnológica, eu me interesso muito tanto para a parte mais técnica, de transferência de tecnologia, de redação de patente, né? Tenho cursos aí junto à OMP e ao INPI nessa área, mas também ao estudo, e é uma coisa que me chama muita atenção, que foi objeto de estudo de uma iniciação científica minha e pretendo fazer ser da minha dissertação, que é os motivos, né, pelos quais um pesquisador decide transferir sua tecnologia e quais são as características atreladas ao pesquisador que fazem com que essa transferência seja exitosa, né? Principalmente nos casos de spin-offs acadêmicas, que é um pouco mais raro da gente ver acontecendo, né? Então, esse sou eu, né? A pesquisa que eu vou falar hoje aqui, ela é uma revisão integrativa, né? Que foi um primeiro passo ali da minha dissertação de mestrado, que eu abordo um pouquinho essa temática, tá? Mas esse sou eu, sou nascido em Belo Horizonte, vim aqui para Viçosa tem 7 anos e tô aí, bem animado. O meu primeiro SEMEAD que eu participo. Maravilha, gente, maravilha, ótimo então. Então, acho que a gente pode ir para a Alexandra agora. Alexandra, você está conseguindo nos ouvir ou não? Agora sim, vocês me ouvem? Sim, Eu estava tentando conectar o áudio para poder fazer o teste. Agora sim, deixa eu conseguir maravilha. ligar a câmera só um minuto. Acho que dá para a gente fazer um pouquinho. Acho que sim, acho que está Perfeito. funcionando bem, Beleza, vamos tá? lá. Seria a apresentação breve, eu não ouvi você inicialmente falando. Seria para se Isso, apresentar, somente uma basicamente? apresentação breve. Quem você é, o que você pesquisa, somente para a gente saber um pouco mais sobre você e poder melhorar a nossa qualidade de discussão após as apresentações. É a primeira vez que eu estou participando do SEMEAD. Meu nome é Alexandra, eu sou professora de administração, só que para ensino técnico, né? Eu sou servidora pública do estado de Pernambuco, e atualmente eu faço o curso de pós-graduação, né, o mestrado na cidade de Caruaru, da UFPE, que é em gestão, inovação e consumo. Então, por isso que eu estou atrelado nas pesquisas iniciais sobre inovação, atrelado também ao empreendedorismo. Essa é a minha linha de pesquisa, basicamente atrelado à educação. O meu tema de dissertação está sendo esse também, inovação, tecnologia, o uso na educação. Então, está sendo a primeira vez, é a minha experiência, espero que seja essa troca de conhecimento benéfica para todos nós. Maravilha, obrigado, Alexandra. Então, a gente tem aqui agora, por último, o trio do paper, né, da terceira missão das universidades, né, a proposta de framework para o debate atual na fronteira do conhecimento. Acho que eu vou começar também em ordem de qual autoria aqui. Vou pedir para a Karen começar rapidamente. Boa tarde, vocês me ouvem? Sim,
Então, meu nome é Karen, eu sou mestranda em administração pública, né, na UFV. A professora Ana Cláudia é minha orientadora e Breno é do doutorado, né? Estou aprendendo muito com ele. E o meu projeto, né, as minhas pesquisas visam investigar os acadêmicos empreendedores no nível mais micro mesmo e a relação deles com o ecossistema de conhecimento, mas no sentido de como o ecossistema de conhecimento dá suporte para esse empreendedorismo acadêmico. E é isso. Maravilha, então. Então, Breno, Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Breno, eu sou atualmente doutorando do programa de pós-graduação da UFV. Sou também professor no Instituto Federal de Minas Gerais, no campus Formiga. Estou afastado agora fazendo doutorado. E o que a gente tem pesquisado, e esse artigo ele é fruto na verdade, de um processo de tentar entender um pouco melhor a dinâmica das universidades em prol de um desenvolvimento econômico, social, regional, assim, né? Porque a gente aqui em Viçosa, diferente de São Paulo, a gente está em uma cidade pequena, né? 60, 70, 75 mil habitantes, e que tem uma universidade muito grande que ela teria todos os atributos para impulsionar esse desenvolvimento, e por diversos motivos ela tem as suas barreiras ali, né? Suas dificuldades, seus desafios. E é justamente a partir desse cenário que vem essa linha de pesquisa que a gente está tentando mergulhar nela. E eu estou indo para um caminho, né? E acho que é um segundo passo após esse artigo, de focar especificamente nos atores e nas funções das pessoas que estão na fronteira entre a universidade e o setor privado, ali, a inovação ocorrendo dentro do setor privado, seja indústria ou transferência de tecnologia, né? Nos diversos níveis. E aí a gente pretende mais para frente aprofundar nessas funções de fronteira, que a gente está chamando aqui de funções de fronteira, porque a gente tem uma perspectiva de dentro da universidade para fora, mais do que das empresas para dentro. Eu acho que é um olhar um somente pouco somente para tirar uma dúvida aqui, você está, quando você fala entre fronteira, entre universidade e indústria, você está se referindo aos NITs? Núcleo de Inovação Tecnológica, o pessoal que trabalha em NIT, o que exatamente? Porque um esses são, na desses. verdade, os boundary spanners, né? Que é o pessoal que vai fazer. Teoricamente deveriam ser, né? E aí esse é um dos pontos, porque se a gente se limita a analisar só os NITs, a gente está assumindo que eles fazem esse papel, e o que a gente vê na literatura é que eles têm muitos desafios para exercer esse papel, e que às vezes esse papel ele é feito pelos próprios docentes ou por outras áreas da universidade, e aí a gente não quer se limitar a esse objeto, a gente quer se debruçar sobre a função de fronteira, justamente para conseguir Maravilha. identificar diferentes atores que fazem essa função. Ok, maravilha. Então, por último, a professora Ana Cláudia. Olá, boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação estar aqui. Esse já é, o Gabriel falou, esse é meu primeiro SEMEAD, né? Eu acho que eu não posso nem contar, porque esse já deve ser meu 10º SEMEAD. Comecei no SEMEAD como aluna, ajudando aí nas moderações, fiz meu doutorado aí na FEA, e hoje é uma satisfação voltar para uma sessão aqui com 2 orientandos, né? Assistir a apresentação deles. Eu sou professora aqui da Universidade Federal de Viçosa, atuo no programa de pós-graduação aqui em administração. A gente tem uma ênfase em administração pública e uma linha focada em desenvolvimento, inovação e indústria, que é a linha na qual eu estou atuando e que os meninos também, né, estão matriculados aí. A gente tem um grupo de pesquisa aqui, que é focado em redes, estratégia, inovação e desenvolvimento. E quando estava ainda no mestrado e no doutorado, eu pesquisava sobre relações interorganizacionais, redes, assim, mais voltada para a perspectiva da empresa, criação de valor. Cheguei a estudar bastante sobre gestão de redes, mas quando eu vim para o programa aqui, até para poder buscar interface com a administração pública, eu acabei seguindo para essa linha da inovação, do desenvolvimento, e abri essa agenda aí sobre a Universidade Empreendedora, empreendedorismo acadêmico, transferência de tecnologia, né? Então, assim, é um terreno que eu ainda estou começando a
a trilhar, mas também não estou trilhando sozinha, estou trazendo, né, as discussões dentro do grupo, estão todas versando de alguma forma, conversando com essa agenda, e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito aqui na sessão hoje, principalmente, né, comungando aí da experiência do Tiago também com essa temática. Eu só queria fazer já uma ressalva, Tiago, talvez eu tenha que me ausentar um pouquinho antes da sessão terminar, porque eu vou lecionar agora, então por volta de 6h15, mais ou menos, eu devo deixar a sessão. Tá joia? Perfeito. Então a gente pode ver se consegue inverter a ordem então. Ainda tem o Oswaldo. O Oswaldo é o líder da nossa sessão aqui. Oswaldo, quer se apresentar brevemente? Obrigado, Tiago, obrigado. Bom, meu nome é Oswaldo Moderno, eu sou da FEA, né? Bem-vinda aí de volta na Cláudia, né? Assim, meu foco de pesquisa é inteligência artificial e ecossistemas, né? Então, eu fico navegando entre esses dois assuntos aí, e a minha tese vai ser basicamente focada entre essas duas áreas aí de conhecimento, né? Então, focado na gestão empresarial, né? Claro. Né? E eu sou doutorando da FEA também, assim como a Ana Cláudia foi. Estou no meio do meu doutorado, dou aulas na Mauá já, algumas aulas, dou aulas também ajudando o meu orientador lá na FEA, né, nas disciplinas que ele me pede um suporte e tal, então eu também dou aula, e estou aí aberto a propostas. Mas, enfim, Tiago, acho que é o suficiente, a gente pode iniciar, você fica à vontade aí, dá a diretriz que quem vai ser o Segue o plano primeiro? aí, chefe. Vamos lá. Então, olha, Você quer inverter para o trabalho do pessoal de Viçosa ser primeiro para a Ana Cláudia poder. Podemos fazer uma isso, inversão, não tem porque... problema. Exato. Tudo bem para vocês? Tudo bem, Breno, E por mim, Gabriel e sim, Alessandra? tranquilo. Beleza, perfeito. Gente, Então, eu só vou ao trabalho de vocês, estranhamente, eu só tive acesso à folha de rosto, tá? Eu não consegui ter acesso ao paper, por algum motivo que me é é, eu, desconhecido. eu também não consegui ter todos os papers, eu não consegui. Pois Só a é. E folha de aí, rosto. se vocês quiserem me enviar o trabalho para eu dar uma olhada e mandar um feedback para vocês depois, eu consigo fazer isso daqui. Sim. Mas olha só, se eu mostrar para vocês aqui, eu só tenho uma folha do trabalho de vocês, que é onde eu tenho aquela parte de introdução, problema de pesquisa, fundamentação, discussão e conclusão. Eu não entendi o que aconteceu, tá certo? Mas eu acho que Eu ainda assim a gente acredito pode. Eu, que seja as modalidades de Sim, disponibilização para os anais, né? Porque sim, você pode exatamente. basicamente é o que tem lá no formulário de inscrição, que a gente preenche algumas informações básicas, são essas que você acabou de citar. É o que tem já Isso, no mas, procedimento por inicial. exemplo, o seu paper e o do Gabriel, eu tive acesso ao trabalho inteiro. Ah, Mas pronto. vamos lá, então a gente pode começar com vocês, né? Exato, Que nem Gabriel. eu falei, a gente tem a possibilidade de reproduzir os vídeos que vocês submeteram, mas eu também abri para vocês apresentarem ao vivo, caso vocês prefiram. Aí fica a critério de cada um. Só me informem, por favor, o que é que vocês vão preferir fazer para eu, se for o caso, abrir o vídeo aqui e passar para No vocês. meu caso, a Alexandra pode repassar o vídeo, eu fico à disposição para tirar dúvidas e discussões posteriores. Tá. Beleza. No caso da Eu, Karen, Breno e Ana Cláudia. eu que vão- prefiro apresentar ao vivo. Beleza, Gabriel. Maravilha. Gabriel, você vai ter 8 minutos como os outros, porque assim é o espaço que o vídeo ocuparia, tá? Então você tem que condensar a sua apresentação em 8 minutos. Nós vamos começar pelo do Gabriel, então, ô Tiago? É, na verdade, não. A gente iria começar com a Ana Cláudia, né? Com, É, com a, com a Com Karen, o com Breno o e a Ana Breno, Cláudia, depois da gente. com o Breno. Tá bom. Breno, nós vamos passar o seu vídeo então, Tá, tudo bem? se quiser, Ou você quer pode apresentar? ser. Você prefere apresentar, Breno? Eu acho apresentar um pouco melhor, assim, É para sempre a bom. É sempre bom. dinâmica. Essa é uma Não, tudo habilidade bem. que a gente quer estimular em vocês também. Sem É. problema, pode Pode apresentar e ser? divide a sua Pode tela. ser. Eu vou controlar o seu tempo. Quando faltar 3 minutos, eu vou te avisar. Eu levanto meus dedos aqui, 3, e depois, quando faltar 1 minuto, eu também levanto minha mão e faço e mostro para você 1 minuto. E no chat também, tá? Você vai ter 8 minutos, ok? Pode Tá, dividir, então, joia. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui, então. por favor. Vocês estão vendo minha tela? Tá.
Sim, Sim. só não tá. Ah, sim. Eu vou passando aqui. Então, eu não vou conseguir ver você dando sinais, Oswaldo. Se você, qualquer coisa, se eu tiver, eu vou tentar monitorar aqui também no meu relógio. Eu falo para você, pode deixar, eu vou deixar Tá meu microfone joia. aberto. Tá joia. Obrigado. Então, pessoal, como a gente já adiantou, né, o trabalho ele é intitulado Terceira Missão das Universidades, Proposta de Framework para o Debate Atual na Fronteira do Conhecimento, escrito por mim, pela Karen e pela professora Ana Cláudia. Nós três estamos vinculados ao grupo de pesquisa GPRate, que a Ana também já introduziu aí. É importante destacar que esse é um esforço inicial que fruto do meu interesse de pesquisa, né, do papel das universidades enquanto ator central da dinâmica de um sistema de inovação. Né? A gente tem muitos trabalhos que debatem o tema, e aí quando a gente começa a pesquisar sobre, a gente vê muito falar desse termo terceira missão, não tanto no Brasil, mas fora, principalmente na Europa. E aí, quando a gente fala de terceira missão, a gente está falando de transferência de conhecimento das universidades para fora desse meio acadêmico, das suas mais diversas formas. E na Europa e nos Estados Unidos, a gente tem, desde os anos 80, esse tema sendo debatido tanto na literatura como sendo aplicado na prática, né? Principalmente nos Estados Unidos nessa época. E a gente sabe que existe uma diferença muito grande entre a realidade desses países e a nossa, mas a gente acredita que entendendo essa dinâmica lá fora, a gente consegue aprimorar e replicar alguns aspectos importantes, alguma expertise importantes para o nosso contexto. Então, nosso objetivo, né, justamente salvaguardados esses aspectos institucionais, examinar essas estratégias, políticas, boas práticas que vêm sendo adotadas, que vêm sendo debatidas na fronteira do conhecimento, porque a gente analisou os journals com maior fator de impacto, tá? Para inspirar justamente esse aprimoramento nas instituições de ensino superior no Brasil e em países de renda média. Então, a fundamentação teórica é basicamente voltada para a terceira missão, que a gente vai assumir aqui que é justamente a interação das universidades com o restante da sociedade, a partir da geração, uso, aplicação e exploração do conhecimento e outras capacidades universitárias fora desses ambientes acadêmicos. Tá? Então, a nossa metodologia foi uma revisão sistemática de literatura, composta basicamente por 4 etapas, que foi de identificar os trabalhos, avaliar a qualidade desses estudos, resumir as evidências e interpretar esses achados. A gente avaliou, no total, 20 trabalhos, até por uma questão de tempo, esse esforço inicial, a gente leu os 20 trabalhos em sua totalidade, e a gente definiu os 20 trabalhos a partir do fator de impacto das revistas. Então, a gente fez um primeiro levantamento que tinha mais de 90 artigos, depois, a partir de um filtro, foi para 68, e depois a gente selecionou os jornais, os journals que tinham um fator de impacto JCR acima de 5. E a gente analisou esses 20 artigos para depois elaborar um framework que a gente vai apresentar aqui, em que a gente apresenta quatro categorias principais, 25 dimensões. Essas 4 categorias que são fundamentais para entender essa dinâmica da terceira missão, né? É a adequação, que trata da priorização dessas missões ou a interação entre essas missões e as condicionantes regionais que levam as universidades a determinar suas missões, como elas vão interagir entre elas. O contexto em que essas universidades estão inseridas, né, subdividido tanto num contexto universitário, da dinâmica universitária, quanto num contexto institucional. O impacto, que pode ser tanto econômico quanto social, desse processo, dessa dinâmica da terceira missão, e a interação da universidade com o setor público, privado e a sociedade civil. Tá? Esse framework, ele não é um framework para implementar a terceira missão ou algo do tipo, ele é um framework muito analítico para a gente entender como essa dinâmica funciona e os aspectos que ela está tangenciando ali, certo? Esse é o framework com suas... A gente coloca no centro as 3 missões das universidades e as 4 categorias. A adequação é composta por 3 parâmetros ali, né? 3 categorias. Priorização das missões, interação entre as missões e as condicionantes regionais.
os contextos subdivididos em contexto universitário e o contexto institucional, sendo o universitário separado por engajamento, cultura da instituição, a história, né, a ideia de path dependency, daquilo, de cada passo que vai levando para aquilo que a gente almeja, né, e um vai influenciando no outro. Os acadêmicos, né, os principais ativos da universidade e suas responsabilidades, que são diversas. E no âmbito institucional, a gente já está pensando em posicionamento estratégico da universidade, estrutura organizacional, os processos e atividades, as fontes de financiamento e as unidades de fronteira. É o nosso foco central a partir de agora, né? Não para esse artigo. Em questão do impacto, a gente subdivide em econômico e social. No econômico, a gente separa em algumas subdivisões: spin-offs, patenteamento e licenciamento, universidades empreendedoras, que é um conceito específico, influência do contexto de mercado para esse impacto econômico e os resultados econômicos. Enquanto social, a gente coloca uma influência do contexto regional e os resultados sociais. E na interação, a gente destaca o setor privado, o setor Breno, público você tem 3 minutos só, tá? Tá certo. Setor privado, setor público e a sociedade. Setor privado, a interação universidade-indústria e o ecossistema de negócio. No setor público, o fomento por meio de políticas públicas, a pressão por entregas para a sociedade e o ecossistema de inovação, e a sociedade como um interesse final, que é muito destacado isso nesses artigos que a gente identificou. E é importante destacar que nesse framework a gente tem as setas, né, que a gente coloca para ambos os lados, para a gente demonstrar que não é o contexto que determina as missões apenas, né? Mas como essas missões elas são vistas e priorizadas, também vai impactar nesse contexto. Assim como essas missões são vistas e como a interação ocorre, vai impactar em como essas missões são determinadas. Então, é uma relação bilateral em que não é apenas um influenciando o outro, mas que é um contexto geral em que essas 3 missões elas estão central dentro das universidades e elas podem ter essa ligação com essas 4 categorias, né? Principalmente essas 3 que a gente coloca a seta, sendo a de adequação uma categoria mais passiva, vamos dizer assim. E algumas conclusões, né? A gente destaca que o framework ele pode ser utilizado como uma lente para balizar iniciativas, né? E que deve ser adaptada à realidade de cada país, né? Inclusive o Brasil. O contexto regional e da própria universidade devem ser respeitados e considerados, né? Evitando aquela ideia de modelo one size fits all. Isso é destacado em praticamente todos os artigos que a gente lê. O entendimento do ecossistema de negócio ou de inovação como um todo vai de encontro a essa necessidade de compreensão das conexões locais, regionais e nacionais. Então, a gente tem que entender esse contexto para a gente entender a dinâmica do ecossistema, para aí a gente conseguir estruturar essa dinâmica da terceira missão das universidades. E as maiores evidências indicam para um caminho de integração entre essas missões, né? E não de priorização, mas integração entre as missões, justamente porque pode haver complementariedade entre ensino, pesquisa e essa terceira missão de transferência de conhecimento para fora do ambiente acadêmico. E a maior parte de um minuto, Breno. Beleza. E a maior parte dos trabalhos tem foco no impacto econômico e não no social. E aí talvez uma das grandes fragilidades da gente analisar esses estudos apenas não, os principais estudos que estão na Europa e Estados Unidos. Ao constatar esse certo afastamento com os resultados sociais, né, a gente tem essa fraqueza, no caso de países como o Brasil. Trabalhos voltados para o contexto local pode intensificar esse debate para questões sociais. A pesquisa contribui teoricamente para a literatura de transferência de conhecimento e identifica lacunas importantes que podem ser trabalhadas. Os formuladores de políticas podem se beneficiar ao avaliar atividades de transferência de conhecimento com fundos públicos para embasar políticas para benefícios econômicos e sociais. E os gestores universitários podem utilizar os resultados para desenvolver estratégias eficazes e cumprir essa terceira missão. Então, aqui estão as principais contribuições, pensando, né, no público, enquanto gestores públicos, gestores universitários, que podem utilizar desse trabalho como insumo para possíveis ações para frente. Aqui a gente tem as principais referências
Muito obrigado, fico à disposição aí para dúvidas e comentários. Maravilha, então. Obrigado, Breno, pela apresentação. Eu acho que para todas as apresentações eu vou fazer o seguinte, eu acho que o Oswaldo preparou algumas notas, eu vou deixar primeiro o Oswaldo falar e eu vou falar na sequência. Podemos fazer assim? Beleza. E aí depois eu abro para todos. Diga, Obrigado, Alessandra. Tiago. Parabenizando ele Tá. pela apresentação. Tá ótimo, então. Perfeito. Oswaldo, the floor is yours. Obrigado. Eu vou fazer rapidamente, Tiago, porque a gente vai ter a sessão final onde todo mundo vai abrir a discussão, então a gente pode guardar um pouquinho de tempo para lá. Mas indo rapidamente, Tiago, eu fiz uma. Na verdade, eu me equivoquei, eu tive acesso aos 3 trabalhos. Eu não sei, depois a gente pode ver por que você não conseguiu, mas eu tive acesso. E eu fiz a leitura dos 3 e eu posso mandar, eu fiz bastante anotação em cima de cada trabalho. Quem tiver interesse, eu vou deixar o meu e-mail e eu mando para vocês. Mas eu vou dar só o principal do que a gente teve. Bom, Breno, assim, no seu trabalho, no trabalho da Ana e da Karen, eu apontei 3 pontos principais aqui. Primeiro, que são as referências na introdução da justificativa. Quando você vai criar a justificativa de pesquisa, você não referenciou as citações que você colocou lá, por algum motivo. É fundamental na justificativa, principalmente, que você referencie quais são os trabalhos que fundamentaram aquilo ali. O segundo ponto é que eu não encontrei no seu trabalho uma sessão de revisão de literatura. Eu não sei por que cargas d'água está faltando o item, assim, toda a literatura, todo trabalho acadêmico tem uma estrutura que ela é básica, né, que são aqueles 6, 7 itens. A revisão de literatura, que é onde a sua teoria vai estar demonstrada ali, ela é fundamental. Né? Então, eu sei que quando você vai pegar o seu trabalho e jogar dentro da plataforma do SEMEAD, isso já aconteceu comigo, às vezes isso se perde, você tem que fazer algumas decisões lá para colocar. Eu diria assim, se foi isso que aconteceu no seu trabalho, é importante que a literatura esteja lá definida e destacada. Tá? E por último, eu também colocaria um outro ponto, que é o seu framework. Eu achei ele espetacular. Criar um framework a partir de uma revisão de literatura é tudo do que a gente espera de um trabalho de revisão de literatura. Você foi perfeito lá. Eu só acho que no caso do framework, faltou o quê? Faltou você explicar, né? Não como implementar, mas como ele funciona, para ficar um pouco mais didático quando a pessoa lê, né? Você de repente gastar um parágrafo só a mais explicando essa explicação que você colocou para nós aqui, colocá-la com um pouco mais de detalhe lá. Eu acho que isso daí é o ponto fundamental, só que está lá. E o restante tem algumas outras coisas que são muito menores do que essas 3 que eu coloquei e que eu te mando eu vou colocar meu e-mail aqui, ou meu WhatsApp também pode ser, tanto faz, e você me manda oi, Oswaldo, e eu te mando o trabalho com os comentários lá, se vocês quiserem, a Ana Cláudia e a turma. Beleza, Oswaldo. Obrigado Basicamente, pelas por favor. observações e com certeza quero todos os feedbacks aí. A gente pretende refinar esse trabalho também para dar outros destinos para ele. Então, agradeço aí pelas observações. Só o ponto da revisão de literatura, realmente foi uma decisão nossa de não ter o tópico de revisão de literatura, por ser uma revisão, né? A nossa metodologia, se tratar de uma revisão, a gente viu alguns outros trabalhos que também não trata revisão, a gente procura estender um pouco mais na introdução para contextualizar um pouco melhor e já partir para o método e deixar toda a discussão para o final. Mas também foi uma dúvida que a gente teve desde o início aqui e agradeço a observação aí. Fica totalmente, por isso que eu já coloquei naquela observação, eu já falei, olha, eu não sei qual foi o motivo que ficou fora, porque eu tinha certeza que tinha algum motivo, mas de repente vai que escapou. Então a gente tem que fazer como mesmo o Tiago falou, ele não teve acesso, ele só pegou o resumo estendido, ele deve ter achado estranho lá que faltou mesmo no resumo está faltando, né? Então, mas enfim, não tem problema, foi uma escolha de vocês para poder publicar lá. Tiago, eu finalizei. Perfeito. Breno, eu vou te pedir para compartilhar a tela com o framework de novo. Já vou compartilhar aqui, Tiago, só um minutinho.
Uhum. Oswaldo, quanto tempo eu tenho? Perguntar para o chefe aqui. Você está mudo. 4 minutos, perdão. Tá vendo? Perfeito, maravilha. Se puder Vou maximizar isso aí aumentar de a tela novo, aqui. estamos vendo. Maravilha, então. Vamos lá. Primeiro, eu queria te parabenizar pela maneira que você introduziu o artigo, né? Geralmente, sempre que a gente faz um paper, a gente começa situando os leitores, né? Tem havido uma conversa em X, Y, Z, depois a gente mostra o autor A falou isso, o autor B falou aquilo, aí a ideia é abrir um gap, né, de literatura. O que é que não se sabe ainda e por que isso é importante? Acho que essa justificativa, ela tem que estar um pouco mais forte no teu trabalho. Porque a gente tem um framework, tá bom? Eu estou olhando para o framework, mas eu me pergunto como é que eu vou utilizar isso daí de verdade? Para que é que serve esse framework? Como é que as outras pessoas vão, de fato, se beneficiar disso daí? Tá bom? Então, isso tem que estar muito claro. É aquele tipo de pergunta, why should I care? Por que é que eu devo me importar com isso daí? Tá bom? Então, isso tem que aparecer mais ou menos no final da introdução. Do meio para o final da introdução, e aí no final você vai lá e coloca um resuminho de um parágrafo dentro da introdução das tuas principais contribuições, certo? Sobre essa parte de contexto, eu acho que tem uma pequena confusão aqui entre o que é institucional e o que é organizacional. Quando eu falo de instituições, voltando aí para o Douglas North, né? Prêmio Nobel, eu acho que foi em 2013 que ele ganhou o Prêmio Nobel. As instituições são as regras do jogo. Né? Então, quando eu falo de instituição, eu penso em políticas governamentais que vão ditar a regra do jogo, né? E esse tipo de política aí, ele varia bastante dependendo do lugar. Aqui no Brasil, a gente teve a Lei da Inovação Tecnológica, né, de 2004. Em 2016, teve o Marco Legal da Inovação, foi meio que um complemento à Lei da Inovação. Né? Então, aqui, na verdade, quando você fala institucional, isso daqui, gente, acaba sendo um pouco da parte organizacional também, né? Que é como é que a universidade se organiza, como é que ela monta as estruturas para tentar fazer a transferência de tecnologia, né? E aí, um Perfeito. outro ponto que eu estou vendo aqui, eu estou vendo algum overlap entre algumas das dimensões, alguma sobreposição. Por exemplo, quando você fala em interação, eu posso ver a interação como impacto social também. Ou até mesmo impacto econômico. Se eu tenho uma universidade interagindo com a indústria, o cara vai lá, aí tem uma armadilha, que isso é difícil de medir, tá? Depois eu quero falar para você sobre a pesquisa Fortec de inovação. Tem 5 ou 6 anos de dados aí disponíveis, tá? Microdados, gente. Estou falando de microdados, para quem quiser fazer pesquisa quant, certo? Isso está disponível. Boa parte da terceira missão de universidade hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, tá? E aí esse é um outro ponto. Você começa fazendo uma revisão muito ampla da literatura, e aí a primeira coisa que eu escrevi aqui foi One size does not fit all. E depois você fala exatamente isso daqui, que um tamanho não dá para todos, mas como é que você pega um negócio, um framework que está lá, Estados Unidos, Itália, a maioria dos papers em transferência de tecnologia é Estados Unidos ou Itália. Alguns estão no UK também. Você pega isso tudo, mistura tudo junto num negócio só e tira um framework de lá. Então, eu teria um pouco mais de cuidado para ver se isso daí é de fato equivalente ou não. Né? E aí, voltando para o impacto, né? Se uma empresa vai lá e faz pesquisa contratada com a universidade, gente, eu estou gerando um puta do impacto econômico aí. A universidade está gerando impacto econômico. É que você coloca isso como interação, sabe? Então, eu acho que isso ficou um pouco confuso. Eu reveria um pouco esse teu framework para pensar de fato o que é que significa impacto para você. Como é que você define impacto? Finalizamos, viu, Certo? Tiago? Eu acho que é só um último ponto. Quando você fala em ecossistema de inovação, você resume isso aí ao setor público. Mas ecossistema de inovação tem várias dimensões. Uma delas é a parte de instituições, né? A parte de regulamentação do setor público. Isso vai ditar as regras do jogo. Além disso daí, você tem infraestrutura,
você tem universidades, você tem acesso a capital humano, você tem cultura, você tem mercados acessíveis, você Sim. tem uma série de indicadores que fazem parte do ecossistema que não depende do setor público. Se a universidade está localizada perto de outras empresas, a probabilidade dela conseguir escoar o conhecimento que está dentro da universidade é muito maior do que se ela está longe no interior. Por quê? Porque tem externalidades geográficas que acontecem ali. Tá bom? Então eu vou parar por aqui, somente alguns pontos aí para vocês refletirem. Tá Muito certo? obrigado, Thiago. Maravilha, então. Então vamos passar agora a bola para o Gabriel. Beleza, gente. Mas Vou parabéns pelo trabalho, tá? compartilhar. Tá dando para enxergar aí, gente, certinho? Só ligar Ok, meu tá. cronômetro aqui. Bom, gente, boa tarde. Vou apresentar o artigo que eu produzi, né, para o SEMEAD, o empreendedorismo acadêmico no Brasil, uma análise da literatura científica segundo os níveis institucional, organizacional e individual. Ele foi feito, né, por mim, né, como primeiro autor, com apoio da Nayara Laureano, que é doutoranda aqui da UFV também, Administração Pública, e sob orientação do professor Ademir Baeta. Bom, o nosso artigo se apoia na concepção de que uma das tendências mais fortes nas políticas de ciência, tecnologia e inovação é esse avanço para a comercialização da pesquisa pública, né, para achar esse caminho até a sociedade em forma de produto, ou de transferência de tecnologia, ou de spin-off acadêmica, né? E a partir disso surge o termo empreendedorismo acadêmico, né? E é importante a gente fazer uma definição do que seria o empreendedorismo acadêmico, pelo menos na nossa pesquisa, porque empreendedorismo hoje em dia é um termo amplo, né? Então a gente entende que o empreendedorismo acadêmico é compreendido como engajamento de acadêmicos em oportunidade de transferência de tecnologia de conhecimento a partir de instituições de ciência e tecnologia, né? Então, basicamente, é você comercializar os frutos da sua pesquisa. E a gente tem um artigo ali que fez uma revisão da literatura internacional e conseguiu categorizar em 3 níveis o empreendedorismo acadêmico: o nível institucional, organizacional e individual. E aí a gente, como ele fez essa revisão de literatura a nível internacional, a gente procura entender como que a literatura científica brasileira se comporta diante desses 3 níveis, porque não teve essa análise ainda da literatura brasileira diante desses 3 níveis de empreendedorismo acadêmico. E no referencial a gente explora o que seriam esses 3 níveis, né? O nível institucional seria essas condições de transformação do conhecimento de base científica em oportunidades de inovação, muito ligado às diretrizes políticas, né, ao ambiente regulatório e de financiamento, e à estrutura produtiva do mercado. O organizacional é muito ligado a uma perspectiva interna a essas instituições, essas políticas internas da instituição e mecanismos até pedagógicos, educacionais, de desenvolvimento do empreendedorismo acadêmico e estimular ele. E o individual seria o envolvimento do acadêmico, os aspectos ligados ao envolvimento do acadêmico nessas dinâmicas, né? Como motivações, identidade, interesses, a própria produtividade, características individuais desse pesquisador, desse acadêmico, que levam ele a se envolver com essa dinâmica e a ter êxito ou não, né? Os determinantes. E aí, para a gente cumprir esse objetivo, né, que é entender como a literatura científica brasileira se comporta diante desses 3 níveis do empreendedorismo acadêmico, a gente propôs uma revisão sistemática integrativa, né, usou o banco de dados de SPEL e Cielo, onde a gente encontraria, né, mais artigos brasileiros, mesmo falando sobre a realidade brasileira, e também por conta de tempo, né, a gente não avançou para mais porque a gente não teve essa disponibilidade de tempo. No Cielo, a gente usou esses termos booleanos, né? Empreendedor, e essa variação de empreendedor para empreendedorismo, para empreendimento, e a questão do acadêmico, universitário, científico, porque, como eu falei, o termo empreendedorismo acadêmico não é algo
que como é que eu posso dizer, consenso entre os estudiosos da área. E no SPEL a gente só fez a variação ali da forma de pesquisa para os mesmos termos, né? E aí, primeiro, a gente encontrou 152 estudos, fizemos a leitura do resumo, título e palavra-chave, no entendimento de selecionar o que tem a ver realmente com pesquisadores que se engajam nesse tipo de dinâmica. A gente fez uma redução considerável para 48, depois lemos novamente, selecionamos 37, lemos na íntegra todos, excluímos mais 3, chegamos a 34 artigos revisados. A gente faz uma matriz síntese, que é destrinchar, né, e tornar gráfico a forma que a gente vai enxergar esses artigos, principalmente em relação ao nível que ele está propondo, que ele está falando, mas também em relação à metodologia, o tipo de abordagem, a revista que ele foi publicado, enfim. E aí os resultados, né, que as dimensões individuais tratam principalmente sobre as características individuais de professores, ligados ao empreendedorismo acadêmico, a característica individual de estudantes, a localização geográfica desses empreendedores, a dimensão organizacional, principalmente da estratégia da instituição de ciência e tecnologia para o empreendedorismo acadêmico e o efeito que o ensino em sala de aula tem sobre o empreendedorismo acadêmico. E a dimensão institucional, principalmente a análise de políticas públicas dessa área e a relação entre diferentes atores, principalmente do mercado com o Estado, para essa finalidade da inovação tecnológica. E aí, no nível individual, a gente encontrou 6 artigos nessas 2 bases de dados, né? 2 deles vão tratar sobre as características, mentalidade, perfil, preditores ao empreendedorismo acadêmico, nos professores ou nos pesquisadores, o outro nos estudantes, mesma coisa, característica, mentalidade, perfil, valores, preditores nos estudantes, e, por fim, a questão da localização geográfica e a influência disso sobre os pesquisadores para decidir ou não se envolver com o empreendedorismo acadêmico. No nível organizacional, a gente tem a grande maioria estratégias, políticas, resoluções, medidas, normativas, elementos que são determinantes para o sucesso do empreendedorismo acadêmico dentro da ICT, ou seja, se ele tem política de inovação ou não, né, quais são as regras, o modelo de nicho que explora, esse tipo de questão. E a minoria ali, 2 artigos, tratam sobre as práticas pedagógicas de ensino, assuntos, disciplinas que fomentam esse tipo de fenômeno, né? E aí, no total, foram 8 artigos. E aí, por fim... Gabriel, você tem 2 minutinhos, tá? Tá bom. Na verdade, gente, não tá certo, esse foi organizacional. É que teve um erro de digitação. Aqui era para ser o nível institucional, que é o nível mais macro. Então, aqui a gente tem a maioria numa análise acerca de alguma política pública e a análise entre os diversos atores, principalmente atores mercadológicos, né, capital de risco, com o empreendedorismo acadêmico. E aí também a gente tem uma predominância desses artigos, principalmente tipo artigos empíricos de abordagem qualitativa, estudos de casos, né? 25 artigos, ou seja, chama bastante atenção a predominância desse tipo de método. Aí você tem estudos de casos quantitativos, estudos comparativos, e a grande esmagadora minoria são estudos quantitativos, né? Eu vou dar uma aceleradinha porque o tempo está terminando. Por fim, né, a gente consegue entender que, pelo menos nas bases de dados que a gente explorou, diante das limitações que os termos que a gente usou têm, a gente encontra um gap muito grande, né, muito significativo no nível institucional e principalmente no nível individual do empreendedorismo acadêmico. A gente tem também uma oportunidade de maior diversificação metodológica para além de estudos de caso e para além de métodos qualitativos. Também tem, né, deixa como recomendação aplicar esse mesmo tipo de revisão em outros bancos de dados para a gente encontrar outros artigos que ficaram perdidos aí pelo caminho. E as principais contribuições desse artigo é o avanço no entendimento da estrutura da literatura científica brasileira, apontamento de possíveis enfoques futuros para atacar esses pontos mais fracos, né? E integração de uma literatura que não conversa muito entre si, ou seja, os artigos não dialogam entre si, não criticam ao outro, não somam nas contribuições de cada um, e a gente procurou juntar eles nesse artigo, né, integrar. E no mais é isso, gente. Eu agradeço, tá? E estou disponível aí para qualquer observação e dúvidas. Maravilha, então, meu querido. Muito obrigado. Novamente, aí eu queria abrir para o Oswaldo começar. Ok, Tiago, um segundo só, que eu vou pegar aqui meu
meus apontamentos. Tá bom. Gabriel, a Nayara e o Odemir. Eu não sei se estão todos aí, o Gabriel está, né? Então, assim, eu também fiz, eu vou na mesma linha do que eu fiz com o Breno. Eu tenho 3 pontos importantes que eu vou te passar, mas eu também te passo o seu artigo comentado. Se você assim desejar, eu já coloquei o meu telefone aí e o meu e-mail para vocês entrarem em contato comigo da forma que vocês melhor desejarem. Aí. Bom, primeiro seria, então, tem alguns pontos no determinado, acho que quando a gente entra na revisão de literatura principalmente, mas também na introdução, de algumas citações que você colocou a citação, você referenciou ela, né? Você citou e colocou a referência lá, porém, quando você vai na sua lista de referências, ela não está. Então, eu acho que houve algum equívoco na hora de você fazer a digitação. Então, é interessante você colocar, porque se você for buscar uma publicação, o Gabriel, fatalmente, isso daí vai te causar algum transtorno, mas é coisa simples de resolver. Mas, enfim, eu achei por um acaso, né? Eu fui buscar uma citação lá e, na verdade, ela estava citada no texto, mas na lista de referência para você fazer a busca, ela não estava. Então, aí eu acabei olhando um pouco com mais detalhe, acabei achando outras lá. Então, é um detalhe básico, mas que causa um transtorno se você for tentar uma publicação. O outro são os critérios da base de dados. Eu sei que você focou na SPEL e na Cielo, porque você estava buscando artigos que falassem sobre casos do Brasil. Porém, se você busca trabalhar na fronteira do conhecimento, né, dentro do assunto que você se propõe a pesquisar, o ideal é que você busque periódicos de alto impacto. E se você for buscar periódicos de alto impacto, todos eles vão estar aonde? Nas mesmas bases de dados. Scopus, Web of Science, EBSCO, JSTOR e por aí vai, né? Tem algumas outras aí, dependendo do que você vai fazer. A SPEL e a Cielo devem ser adicionadas, mas não serem as únicas. Por quê? Porque de repente pode até, algum analista pode até, algum pesquisador que vai fazer uma revisão no seu trabalho pode até falar, pô, mas elas têm um viés, por quê? Porque o SPEL é da ANPAD, que virou SPEL, e na verdade o Cielo era da FAPESP, que virou também uma base de dados. Mas, e eles são organizações, né, que existem interesses, né, então, assim, o ideal é você buscar esses periódicos de alto impacto em grandes bases de dados. E, por último, a descrição das suas contribuições. Você tem contribuições, como você mesmo colocou aqui, que são muito boas. E eu gastaria um pouco mais de tempo na sua conclusão. Eu não sei no seu artigo para valer como que você escreveu. Eu estou vendo o material que está no SEMEAD. Eu gastaria mais um parágrafo e meio, porque aquilo ali é o que você tirou da tua pesquisa, né? É muito importante. Você tem que ir lá na conclusão e colocar pelo menos um pouco mais de detalhamento naquilo para poder mostrar suas contribuições, é o teu trabalho. Basicamente é isso, Tiago. Não sei se você quer acrescentar algo. Fique à Quero sim, eu tenho vontade. alguns pontos aí para acrescentar. Primeiro, eu queria te parabenizar também, assim como os outros, é um tema relevante. Eu acho que isso deveria estar melhor explicitado no paper. De novo, por que é que eu devo me importar com esse contexto? O que é que tem no contexto do Brasil que faz ele interessante? Por que é que ele é diferente dos outros, né? E tem várias coisas aqui. O contexto do Brasil, ele nos dá a possibilidade de estudar nichos que ainda estão em desenvolvimento. Embora a gente tenha alguns nichos aqui que são bem estabelecidos, a gente tem muitos nichos que estão no início da curva de aprendizado ainda. Tá bom? E tem várias. A base do Fortec é genial, gente. Ela é melhor do que a base da Aurum, que o pessoal usa nos Estados Unidos. Aquela base da AUTM, Association of University Technology. A base do Fortec é melhor. Muito melhor. Mas ela só está tem poucos anos ainda de observação, né? E aí eu tenho algumas considerações. O que é que você considera como literatura científica brasileira? Porque no paper parece que são papers publicados em português em bases brasileiras, né? Então eu queria colar um pouco o comentário do Oswaldo aqui para que você desse uma olhadinha em outras bases, porque tem paper publicado lá fora, cara. Eu mandei 2 papers meus que eu conheço, um está no Tech Forecast and Social Change, o outro paper está no Tech Innovation. Em um deles Sim. eu vejo o impacto de políticas universitárias na transferência de tecnologia e como isso interage com o desenvolvimento regional.
e no outro eu vejo o impacto dos funcionários de cada NIT, de cada núcleo de inovação tecnológica no processo de inovação tecnológica em si, né? São papers interessantes, tá bom? Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Mas aí, voltando para a justificativa, né? Por que é importante fazer essa caracterização? O que é que vem acontecendo no contexto brasileiro que fazia ele interessante? Certo? Faltou um pouco disso daí. A tua pergunta de pesquisa, ela vem muito embaixo na introdução, cara. Introdução, olha, uma frasezinha para dar uma ideia do que é que você está fazendo, mais umas 2 ou 3 frases falando um pouco sobre a literatura, o que o estudo A achou, o que o estudo B faltou. Depois você vem logo para o gap de pesquisa. Por que eu devo me importar com isso daí? No máximo, final do segundo parágrafo, no máximo, eu já tenho que ter o meu gap de pesquisa. Aí você abre como é que eu digo? Cria uma tensão. No terceiro parágrafo, você resolve a tensão. A gente resolve isso daí, olhando isso, blá, 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 blá. E aí depois você explica um pouquinho sobre os métodos que você colocou, depois as suas contribuições, depois os teus resultados e as suas contribuições esperadas. Isso tudo dentro da introdução. Se você prestar atenção, o roteiro é mais ou menos esse aqui. Tá bom? Para mim não ficou claro qual é o benefício do teu estudo, certo? Então, eu estruturaria melhor a parte seguinte também. Você dividiu entre 3 big topics. Por que esses tópicos são importantes? Por que essa é a divisão correta? Certo? Qual é a relevância de cada um desses tópicos? Um é o institucional, organizacional e o individual. Acho fantástico, eu acho ótimo, eu concordo com você. Só tem que ter um pouco de... Isso tem que estar melhor amarrado no texto, tá? Tiago, nós temos Somente mais um temos em minutinho, português. tá? Tá, a gente tem 45 minutos para o fim da sessão. Eu acho que a gente pode esticar um pouquinho mais só, que eu acho que Sem isso é problema. importante. É só Só para deixar termos em português foram pesquisados, né? Aí vem novamente aquele negócio. Você tem que pesquisar isso em inglês. Você está falando de Brasil, cara, você tinha que ter colocado a lei de inovação. Não tem nada de lei de inovação no teu tópico de pesquisa. Por mais que fosse em português, só que eu acho que tem que ser em português e em inglês. Cadê a lei de inovação lá? E aí tem a parte de organizacionais. Cara, não encontrei nada de NIT. A quantidade de estudo que tem de NIT aqui dentro do Brasil é absurda. Então, esse é um gap forte na tua pesquisa. Núcleo de inovação tecnológica, ou então escritório de transferência de tecnologia, né? Tem nada sobre isso aí. Certo? E são estruturas importantíssimas. Ok. A parte institucional, né? Implementação de políticas. Dentro daí você tem resposta à lei da inovação. Isso deve entrar também. Lei da inovação também deveria ter sido um termo pesquisado, já falei isso daqui, certo? Eu acho bem legal a perspectiva de trazer o que os estudos estão investigando, tá certo? Só que o so what, depois disso daí, ficou faltando. Beleza, isso daqui é o que o pessoal fez. Ok, o que é que está faltando ainda? O que é que eu não consegui responder ainda? Isso daqui eu já sei. Aí eu acho que você deve entrar um pouco mais no nível de detalhes ainda. Quais foram os resultados que eles encontraram? Porque por hora você somente fala, estudo A investigou isso, estudo B investigou aquilo, estudo C investigou aquilo. Beleza, o que é que eles encontraram? Tem alguma contradição? Qual é o estado da arte da literatura? O que é que está faltando ser investigado, né? Então, é fundamental entender os resultados do estudo, né? Então, a análise ajudaria a entender o que tem funcionado, o que precisa ser melhorado, se tem coisa contraditória, o que é que precisa de mais verificação. E aí, um negócio que eu acho que chama muita atenção aqui é a quantidade de estudo quali. Nada contra estudo quali, mas estudo quali não comprova hipótese. Tá bom? Então, a gente precisa de estudo quant aqui. Até os meus próprios papers aqui, eu não posso claim causality. Eu não posso falar que eles são causais. Por quê? Porque eu usei dados da pesquisa Fortec de inovação, mas ela estava no começo ainda. Então, no primeiro paper eu tenho 1 ano de dados só. No segundo paper eu tenho 2 anos de dados. Para dizer que alguma coisa é causal, eu tenho que ter aí, pelo menos um painel de uns 5 anos de dados, sabe? Hoje em dia já se tem isso daí, gente. Acho que a gente tem 6 anos de idade na base da Fortec, então a gente tem criado estruturas para que as pessoas façam pesquisa quântica. É fundamental que isso aconteça. Nada contra a pesquisa quali, acho fundamental a pesquisa quali também, só que eu acho que tem muita coisa que já está explorado. Então, vocês perguntam o que é que essa pesquisa ela vai me trazer de novo, sabe? Eu acho que está na hora da gente partir para a pesquisa confirmatória aqui. Acho que eu vou parar por aqui, não é?
E aí, sobre esses bancos, depois você pensa aí nos bancos de dados que você conhece. Tá certo? Ô, Tiago, você me dá só 10 segundinhos? Eu só queria agradecer, Claro. porque, com pesar, que eu vou ter que me despedir da sessão, porque eu vou dar aula agora às 6h30, tá, gente? Desculpa, e eu queria saber, Tiago, se depois a gente pode trocar uma ideia no outro momento, se eu Claro, posso me te manda um mandar um e-mail. e-mail, porque eu já, Pode me já, mandar um já, e-mail. já vasculhei aqui seu Lattes e tem coisas que eu gostaria de ter a sua perspectiva prática aplicada. Tá joia? Muito Perfeito. Pode me obrigada, mandar um e-mail. gente. Estou à disposição. Bom restinho de sessão aí para vocês. Desculpem ter que sair mais cedo. Tchau, tchau. Aproveitar, deixa aí, e só agradecer também os apontamentos aí, Oswaldo, Thiago, anotei tudo aqui. Pode deixar que em breve vocês vão ver saindo aqui uma versão melhorada disso aí. Maravilha. Ô, Gabriel, ó, tô mandando aqui. Gente, eu esqueci, eu coloquei agora meu contato aqui, meu telefone, tá? Se quem quiser o artigo, eu tenho ele comentado, eu mando, me manda no privado e eu mando para vocês. Vamos para o próximo, Tiago? Vamos para o próximo. Bom, a Alessandra, ela vai apresentar ou quer passar o Eu vídeo? vi todo mundo aqui apresentando, eu posso apresentar também, é só vocês me orientarem Maravilha. como eu Então vai. posso compartilhar a tela, Então vamos. tranquilo. Vamos lá, Meu minha. receio é apenas no tempo, porque eu gravei o vídeo, regravei para ficar caber nesse tempo, mas eu vou A tentar. gente tem tempo. A gente tem meia hora de sessão. Fica Tá, eu tranquilo, vou né? tentar compartilhar minha tela, tá? É a primeira vez que eu Sabia que, estou tentando aqui. sabia que você é minha Imagina. conterrânea, não é? Sou de Pernambuco. Eu sou daí também. Ah, então perfeito, estou em casa. Vamos lá. Deixa eu tentar aqui. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Tá chegando, já estamos vendo. Então, deixa eu só clicar em apresentar aqui. Só um minuto. Pode contabilizar o tempo aí que eu estou à disposição, tá? Pode ir, Alessandra. Gente, boa tarde, tá? O título da minha pesquisa chama-se Análise da influência do número de publicação científica da UFPE na inovação, uma correlação do conhecimento inovador, número de patentes e impacto tecnológico. Eu vi o professor comentando aí que precisa-se mais de pesquisas quantitativas, aqui está a minha, eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês. São algumas etapas, né? Vou trazer um pouquinho sobre a introdução, o problema, os objetivos, fundamentação teórica, metodologia, os resultados encontrados com essa pesquisa e a minha conclusão. Então, basicamente, quando a gente está apresentando sobre inovação, a gente precisa se definir e conceituá-la bem, porque o conceito é bem amplo, né? Então, trago aqui alguns dos principais autores que podem falar sobre essa inovação, e principalmente trazendo essa relação com a importância da universidade, né? Por exemplo, a relação entre a produção científica e a inovação tem sido amplamente estudada nas últimas décadas, especialmente no contexto das universidades e instituições de pesquisa. O autor Freeman, para ele, existe uma relação entre a produção científica e a inovação tecnológica. Para a definição aqui, eu vou trazer o índice, né, GII, que ele vai trazer esse conceito de inovação, do Índice Global de Innovation. Basicamente, ele vai definir o que seria essa inovação mais em sentido prático. E esse índice é dividido em dois subíndices. Portanto, poderíamos ter aqui inovação em sentido como produtos a serem desenvolvidos e tecnologia no próprio país, ou aqueles produtos que são criativos, tá? E em sentido mais amplo, ele define aqui como base de resultado para inovação, como produto de conhecimento e tecnologia, que pode ser descrito como criação do conhecimento, impacto do conhecimento e difusão desse conhecimento. Então, é com base nessa definição que eu desenvolvo toda a minha pesquisa. Aqui eu trago umas das justificativas que corroboram o porquê é importante fazer esse estudo, correlacionar as pesquisas científicas com a inovação, e se tratando aqui do locus de pesquisa, que é a Universidade Federal de Pernambuco, tá? Então, a investigação da relação entre o número de publicações científicas da Universidade Federal de Pernambuco e inovação é uma questão de grande relevância e interesse, tanto para a comunidade acadêmica, né, compreender essa influência e estabelecer correlações entre o conhecimento inovador gerado por meio dessas publicações, bem como o seu impacto nas patentes registradas e o impacto tecnológico. Essas informações podem servir de base, né, para aprimoramento das estratégias de inovação e para o fortalecimento da colaboração entre a universidade e o setor empresarial como um todo. Os objetivos da minha pesquisa
basicamente consiste em analisar se o número de publicações científicas da UFPE influencia a inovação, correlacionando as variáveis de conhecimento inovador, número de patentes e o impacto tecnológico. Tenho aqui como os objetivos identificar e analisar o número de publicações científicas, analisar o registro de patentes, mensurar o impacto tecnológico e sua relação com a publicação científica e descrever a sua correlação das publicações científicas, tá? Basicamente, o meu referencial teórico foi dividido em esses tópicos: conceituação da inovação, o papel das publicações científicas na geração do conhecimento, a importância das patentes como indicador de inovação e alguns estudos anteriores sobre essa relação entre publicação científica e patentes. Mas, mais uma vez, aqui eu trago definição de inovação com base na outra autora, que é a Eliane Savero, que é também a minha orientadora do meu mestrado. A inovação tem sido reconhecida como um elemento fundamental para impulsionar o progresso econômico, social e tecnológico em todas as esferas da sociedade, e nos últimos anos, pesquisadores e especialistas têm dedicado seus esforços aos estudos e compreensão desse processo de impacto da inovação. Então, basicamente, aqui, a minha metodologia de pesquisa foi dividida nessas etapas. Primeiramente, ela se torna uma pesquisa quantitativa. A minha fonte e coleta de dados é a plataforma da SC Imago, que é uma plataforma de base da Scopus, né, onde ele tem Alexandra, basicamente... Oi? só te interromper, eu acho que o Oswaldo estava querendo falar que você já passou dos 5 minutos. Ah, ok. Não ia falar, não. Falta 30 segundos, mas tudo Opa, bem. a gente Basicamente, dá um aqui... pouquinho a mais aí. Tá, a fonte de dados é a SC Imago, que é uma plataforma dentro da Scopus, né, que ele tem uma coleta de dados de bases científicas, de basicamente por região, por universidades, enfim, e análise estatística é um cálculo de correlação a fim de verificar a correlação entre as variáveis dependentes e independentes, tá? Trago como variável independente aqui o número de publicação científica da UFPE e variável dependente o conhecimento inovador, patentes e impacto tecnológico. Mas por que eu utilizei essas variáveis dependentes? A própria plataforma da SC Imago, ele define inovação como essas características, tá? Então, para ele, a própria plataforma define que inovação é difundida como o número de publicações científicas, conhecimento inovador, patentes, impacto, e eu fiz essa correlação para ver o resultado esperado, né? Então, basicamente, aqui, para encontrar esse nível de casualidade e linearidade, eu encontrei também o R2, que, com base nessas informações, ele vai me ofertar se essa correlação foi positiva, forte, negativa ou moderada, com base nos resultados, tá? Com base no resultado desse R2 é que eu vou justificar essa correlação entre as variáveis. Esses aqui são os dados encontrados na própria plataforma a partir do ano 2007 até o ano 2021, e os resultados encontrados de cada variável. Por exemplo, aqui, analisando a correlação entre as variáveis publicação científica e conhecimento inovador, nós tivemos aqui uma correlação negativa e um R2 de 0,42. Isso significa que 42% pode ser explicada essa casualidade entre publicação científica e conhecimento inovador. E o gráfico aqui mostra essa não linearidade, né, entre essas duas variáveis. Já quando eu analiso a correlação entre a publicação científica e o registro de patente, a gente encontra aqui uma correlação positiva, né? A gente encontra uma correlação de 0,94, uma correlação positiva forte, e um R2 de 0,88, o que significa que 88% pode ser explicado através dessa correlação. E, por fim, nosso terceiro ponto seria a publicação científica e o impacto tecnológico. A gente encontra aí uma correlação negativa de menos 0,99 e um R2 de 0,98, mais uma vez, aí mostrando que podendo ser explicada essa casualidade. A conclusão, a presente pesquisa atingiu o objetivo proposto, uma vez que os dados demonstram a significância na correlação das variáveis, e pode-se considerar que os dados apresentam uma forte correlação ao analisar as variáveis de publicações científicas e a pedido de patente e registro dessas mesmas patentes, tá? A sugestão é que outros acadêmicos possam dar continuidade a essa pesquisa utilizando outras variáveis, né? No caso aqui eu fiz uma correlação linear simples, mas poderia ser feita uma correlação linear múltipla com outras variáveis.
E é isso, gente, um pouco da minha referência e eu agradeço a atenção de vocês. Maravilha, Alexandra. Obrigado, viu? Vou passar a bola aí para o Oswaldo novamente. Tiago, ela foi perfeita, ela cravou 8 minutos certinho. Parabéns, Alessandra. Olha só. Corri um pouquinho, mas Bom, valeu. Não, mas foi bem, parabéns. Bom, eu vou mais uma vez fazer as mesmas colocações que eu fiz para os demais, e você, se você quiser o seu artigo comentado, eu mando para você o arquivo, você só me pede pelos canais aí que eu te passei. Bom, eu tenho duas observações só para fazer para você, que são as principais que a gente pode pôr aqui. No caso, a primeira seria também referente à justificativa de pesquisa, que foi o que o Tiago acabou de falar para o Gabriel, né? É fundamental que você construa uma justificativa com bastante substância, fundamentada, né, principalmente com bastante substância. Por quê? Porque ela é a base de tudo que você vai fazer dali para frente, vão se basear naquilo. E da sua justificativa, né, ela vai sair o quê? Uma pergunta de pesquisa. Então, eu tenho 2 pontos fundamentais que eu marquei na sua a pesquisa. A primeira é que a sua justificativa não tem referências. Você coloca bastante fato lá, os fatos realmente são bastante relevantes, mas qual é a referência daquilo? Aquela referência é pertinente? É uma referência de peso, de nível? Ela tem relevância? Isso é importante você colocar lá. E a segunda é que a sua pergunta de pesquisa não apareceu. Eu encontrei o objetivo de pesquisa, ele está muito claro lá, mas o teu objetivo, na verdade, ele serve para ajudar você a responder uma pergunta, que no seu caso, como é uma pesquisa quantitativa, ela vai te levar a uma hipótese que tem que ser comprovada, como o próprio Tiago explicou, né? E essa hipótese, ela vai sair dessa pergunta de pesquisa que você fez, é ela que vai nortear o seu trabalho. Basicamente, ou fundamentalmente, é isso daí que eu tinha para te passar sobre a sua pesquisa, Alessandra, mas eu te mando de novo isso aí, mesmo que se você não queira anotar, eu anotei no Ah, eu teu vou querer sim, arquivo e eu mando para você. agradeço pelos pontos Eu, marcados, porque é eu mando. importante, a gente está aqui para aprendizado e melhoria Sim. mesmo, então eu agradeço, claro que eu quero. Ok, eu mando sim. Vamos Só lá, me manda o teu contato. eu tenho algumas notas aqui. Primeiro, eu queria te parabenizar por estar partindo aí para um lado um pouco mais quant, tá bom? Eu sei que isso pode ser um pouco desafiador, mas eu tenho alguns comentários aqui sobre o paper em si, né? Então, novamente, a questão da pergunta de pesquisa, isso tem que ficar mais claro, certo? O que acontece aqui? Tem hora que você fala, a investigação da relação entre o número de publicações científicas da UFPE e a inovação é uma questão de grande relevância e interesse. Por quê? Por que a UFPE e não a UFRN? Por que não a USP? Por que a UFPE é tão importante? E a resposta para isso aí isso não faz parte da tua pergunta de pesquisa. A tua pergunta de pesquisa não deve conter a UFPE. Você tem que separar as coisas. Você está usando o contexto da UFPE como uma proxy não perfeita para responder a tua pergunta de pesquisa. A tua pergunta de pesquisa não engloba a Universidade Federal de Pernambuco. A tua pergunta de pesquisa ela é relativa a como é que a produção científica impacta atividades de patenteamento e qual é o outro, meu Deus? Eu, eu, eu esqueci o segundo. Impacto tecnológico e O impacto conhecimento inovador. tecnológico. Pois é, mas no caso, essas variáveis elas são um pouco endógenas, tá? A gente vai chegar lá. E aí, eu tenho um problema com isso daí. Isso não é novo na literatura, tá? Tem muita gente que já pesquisou isso daí. Eu mandei agora aqui no chat um paper que eu publiquei no Industrial Corporate Change. Eles te dão algumas variáveis que são talvez um pouco mais interessantes, mas isso daí, o trabalho para você fazer isso daí seria maior. Você teria que escrever um robozinho em Python para fazer um scraping das patentes brasileiras no Google Scholar para pegar dados de citação. Tem uma coisa em patente que eu acho muito legal, que é porque assim como um paper, né, uma patente ela pode citar outra patente, ela pode citar papers acadêmicos que você inclusive usou isso daí, acho que como foi sua variável impacto tecnológico, né?
Isso Então, mesmo. se uma patente recebe muitas citações, quer dizer que ela que ela é relevante tecnologicamente, né? Então, isso daí talvez seja uma variável um pouco mais interessante para você do que simplesmente o número de patentes, tá? A quantidade de citações que elas recebem, porque aí você acaba dando uma qualidade maior pra- Desculpa te interromper, mas o último ponto lá que ele fala impacto tecnológico, ele é caracterizado como o percentual de citações nesse registro de patentes. Esse último ponto lá significa isso. Tá, mas aí são backward citation, né? São citações para trás. São Sim, é, quantas, uma porcentagem das quantas, citações. quantas publicações das universidades foram citadas por patentes, é isso, Isso, né? isso mesmo, isso mesmo. Pois é. Aí também tem outro ponto enfim, mas por que eu queria dizer isso daqui? Esse trabalho que eu te mandei, ele compara patentes de universidade com patentes da indústria, tá bom? Tem muita coisa de literatura de patente aí. Então você pode ter algumas ideias lendo não somente ele, mas ler principalmente as referências que estão lá. Esse cara daqui é muito importante, ó. O Adam Jaffe. Ele tem muito trabalho nesse negócio de spillover de conhecimento, tá bom? Outra esses daqui esses são os clássicos, tá? Rebecca Henderson. Esses caras já estão bem velhinhos já, acho que eles não estão nem publicando mais, sabe? Mas são meio que os clássicos quando você fala de inovação, de patente, de conhecimento. Esse pessoal daí foi quem começou isso tudo. Eu acho que a Rebecca Henderson, se não me engano, ela era aluna do Adam Jaffe. Por sinal, esse cara, ele rejeitou esse paper aí que eu mandei agora para vocês. A gente tinha mandado por Research Policy, o filho da mãe rejeitou, sabe? A gente Ele partiu para rejeitou, mas a gente aceita. ele rejeitou, mas aí ele foi publicado depois, né? Enfim, vamos lá. Um outro ponto, né? Você tem que ser mais direto ao ponto na introdução. Primeiro, a tua pergunta de pesquisa não está clara, a gente já falou isso daí. Tira o FPE, pense de fato o que é que você quer entender, por que é que isso é importante, tá bom? Isso já foi estudado amplamente na literatura, então você vai ter que fazer algum esforço aí para fazer um tweak. Eu gostei dessa ideia de olhar como a literatura científica da universidade é usada em patente. Gostei dessa ideia, viu? Eu acho uma ideia bacana, mas ela tem um problema quando você fala somente em percentual aí. Por quê? Porque se uma universidade, por exemplo, ela começa a expandir nas ciências humanas, a probabilidade de que, vamos supor, a universidade tem mil papers. Desses 1.000 papers, 500 são em biotecnologia, os outros 500 são em ciência humana. Aí, no outro ano, ela faz 3.000 papers. Só que eu tenho 2.500 em ciências humanas e somente 500 em biotecnologia. A probabilidade de um paper de biotecnologia ser citado numa patente é muito mais alta do que a de um paper de ciências humanas. Então, quando você usa E somente nesse uma caso, professor, métrica posso aqui, você colocar. fica simplificando. Você pode pegar paper por área, por exemplo. Nesse ponto, poderia colocar como limitações de pesquisa, porque como a minha plataforma Olha, foi a SC Imago, a limitação de pesquisa é justamente essa, né? É trabalhar através de porcentagem do dado daquelas trabalhar publicações e alunos. aí cabe a você procurar se você quiser publicar isso num negocinho um pouco mais sofisticado, cabe a você buscar outras bases de dados. Entendi, entendi. Por isso que eu falei, fazer o scraping das patentes com script de Python no Google Patents seria uma forma de resolver isso daí, tá bom? Não é tão complicado, eu já fiz isso daí, certo? Obrigada, professor. E aí um outro ponto do paper, né? Você perde muito tempo definindo o que é inovação. A tua audiência já sabe disso daí. Você não precisa escrever a roda de novo, tá? O que é interessante aqui é você pegar os contextos e você fala, olha, o contexto de inovação que eu estou usando é esse. Na verdade, o pessoal raramente se define inovação nos estudos de inovação hoje em dia, porque já é um negócio batido. Mas se fosse outra coisa, por exemplo, você simplesmente, ó, a definição que eu estou usando é essa, e pronto, você não precisa ficar explicando isso daí. Vai ter uma coisa que você não precisa ensinar o padre a rezar de novo, né? E aí, vamos lá. Por que é assim, eu já falei isso daí. Certo, correlação, ok, o que é novo no estudo? Tem vários estudos relevantes que foram deixados de lado. Eu olharia o papel de nós, de spillovers, né? que é como é que é porque o que é interessante para você? Se você conseguir provar que as patentes de universidades elas são mais usadas pela indústria, se a universidade está produzindo mais conhecimento, isso daí é uma externalidade bacana. Por quê? Porque aí você vai estar dizendo, ok, se a universidade tem uma base científica forte,
o pessoal da indústria vai ganhar mais credibilidade e vai começar a usar mais aquele conhecimento produzido na universidade para... Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Aí Estou sim, professor. Estou sim. você pode fazer isso daí de diversas maneiras, né? Ou vendo como as patentes da indústria citam patentes da universidade, ou vendo como isso daí impacta a comercialização de tecnologia por parte da universidade, certo? Se a universidade está licenciando mais, se ela está criando mais spin-off. Por sinal, esse número de spin-off é bem difícil de medir também, porque ninguém tem esse número ao certo. Verdade. E aí, sobre a tua correlação negativa, não, uma correlação negativa que parece ser significativa. Pode ter vários motivos para isso daí, né? Um deles que eu falei é um crescimento desproporcional da área de humanas. Sim. Então, isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. Por fim, tem um cara que eu acho que vale a pena você dar uma olhada aqui. Eu até peguei o link para as bases deles aqui, para as bases dele aqui. Ele criou várias bases, é o Matt Marks. Esse cara está lá em Cornell agora. Tem uma dessas bases dele que ele usa exatamente isso daí, né? Ele é Reliance on Science in Patenting. Ele tem uma base onde ele linka todas as publicações acadêmicas feitas em patentes americanas. Perfeito. Então, isso daí é bem legal, essa base é livre, tá bom? Mas você estaria saindo do contexto da UFPE para examinar um contexto um pouco mais amplo. Mas é como você falou, para galgar outros pontos maiores, tem que sair um pouco desse contexto. Aí você tem que... Exato. Sim. Tá certo? E outra coisa, cuidado porque deu uma confusão que você fez, tá? Correlação não é causalidade. Sim. Você não pode dizer que A implica B, não. Só pode dizer que A e B estão relacionadas. Sim. Mas como um implica a outra, gente, fazendo não. Aí você teria que nem eu falei, teria que ter Outros vários fatores. dados, você teria que usar um modelo de regressão que inclui efeitos fixos, que tem várias variáveis de controle. Teria que pensar num design um pouco mais arrojado para poder fazer isso daí, tá bom? Somente essa parte de correlação é muito simplista. Isso daí não é uma estatística descritiva. Né? Ô, Então, Tiago, é uma é isso daí. pergunta. Deixa eu só fazer uma pergunta para você, porque não é muito a minha praia o quant. Mas talvez, será que a Alessandra conseguir mais dados, ela vai precisar? Mas usar um modelo de equações estruturais seria para ela fazer isso daí com mais dados e mais, Se por exemplo, tiver mais outras faculdades, variáveis, mais seria universidades. correlação múltipla, né? Se Eu utilizei essa conseguir dica para fazer isso trabalhar daí, simples você mesmo. pode. Olha só. É. Esse paper que eu mandei para vocês, do Tech Forecast Social Change, eu só tenho 1 ano de dados. Uhum. Mas aí o que é que eu falo? Eu não tento vender uma maçã como sendo uma laranja. Eu falo, ó, gente, eu não posso fazer nenhum claim aqui de causalidade. O que eu tenho aqui eu posso mostrar a relação, né? Eu não queria nem ter feito hipótese. Esse paper daí, ele estava sem hipótese, justamente porque eu não acho que eu consigo. Eu também tenho. Por que eu coloquei hipótese? Quando os revisores que pediram para eu colocar hipótese. Se o revisor pede para colocar, eu não vou falar, não vou colocar, tá bom, eu coloco hipótese, e se o editor comprar a ideia, beleza, bola para frente. Mas, teoricamente, eu não poderia nem ter colocado hipótese aí. Eu não posso medir causa, só tem 1 ano de dados, gente. Tem um cross-section aí, né? Um negócio que é somente um período de tempo. Mas, enfim, primeiro eu queria saber se vocês têm mais alguma consideração, se vocês têm alguma dúvida, algum ponto que vocês queriam discutir mais, que a gente pode tratar aqui nessa nossa sessão agora. Sim, nós temos mais 10 minutos e a gente pode fazer exatamente isso, Tiago, fazer uma discussão. Eles podem escolher aí um tema para jogar, ou mais alguma pergunta, né? Para a gente poder Na bater um verdade, o pouco mais ponto de que eu papo. queria abordar é agradecimento pela roda de conhecimento, né? Porque a gente acaba apresentando e aprendendo ao mesmo tempo. E todas essas correções a gente não teria em qualquer lugar, né? É necessário essa troca de conhecimento com pessoas específicas, no caso, vocês. Então, foi uma tarde de aprendizado, no qual a gente, às vezes, quando a gente escreve algo, a gente acha que é perfeito, né? A gente tem essa sensação, e a gente vendo o outro lado, aquela pessoa que está analisando com mais detalhes, é sempre bem-vindo, e a gente abrir esse leque também de outras possibilidades, né? De pesquisa e tudo mais. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. E pelos os arquivos compartilhados aqui no chat, sensacional. Agradeço mesmo. Para vocês, eu deixo o link aqui para a pesquisa Fortec de inovação. Tá? Acabou de sair do ano passado.
Então, essa pesquisa, a primeira versão da primeira versão do questionário foi o que desenvolvi para o meu doutorado na época. Isso foi 2017. Então, a gente rodou 2017, pegando dado de 2016. Essa não entrou na base porque foi o primeiro ano e tudo, então não está disponível. 2018, a gente já rodou pegando dado de 17, ou foi o contrário, não sei, enfim. Eu sei que a gente tem agora 5 ou 6 anos de dados já que estão disponíveis, tá? Então, eu meio que saí fora agora um pouco. A minha ex-orientadora de mestrado é que está tocando isso daí hoje em dia, a Ana Torcomian. É uma base que, se você assinar um termo de sigilo, ela está disponível, tá certo? Tem muita informação bacana aí dentro, na base. E isso é meio que um parque de diversão para vocês. Tiago, uma dúvida com relação à base. Ela, para a gente acessar a base de dados mesmo, a gente tem que entrar em contato lá com a Fortec, porque eu vi que tem os Você entrar em relatórios, né? A contato com gente o entra... Fortec, Perfeito. tá bom? Eu tenho Com essa base aqui no meu certeza, computador, né? Mas é porque eu não posso passar a base para você, porque claro, é o Fortec que está coletando, então você tem que assinar um termo de confidencialidade, tem todo um negócio lá. claro, claro. Sobre a GCT. Com certeza vai ser muito útil para a gente aqui. Muito Tá obrigado bom. pela E dica. vamos partir para rodar regressão, gente. Vamos aprender a rodar regressão. É, Isso aí é. pois é. Isso é. Vamos aprender a trabalhar com stata, vamos aprender a trabalhar com R. Isso é importante. A gente quer A publicar gente, fora, é isso aí, ó. a gente tem até uma conversa aqui que assim, o meu projeto está caminhando para uma questão mais quali, mas a minha trajetória ela é bem quant, então, mas a minha dificuldade é com dados mesmo, então às vezes essa base do Fortec vai abrir novas possibilidades Se mesmo. você sabe programar, cara, já é meio caminho andado. Ô, O Breno, o mestrado base foi de no... dados é. Perdão, continua, perdão. Não, eu não sei programar, não, mas eu tenho um conhecimento básico aí que dá para quebrar um galho no R, no Python, Stata, né? Pega um E pouquinho de você tem cada um, dá para scripts, resolver. se você entrar na internet e procurar scripts de algum, por exemplo, de Python ou de R, que você queira, algum determinado a ação que você queira fazer, tem roteiros e tem scripts aí à vontade para você poder pegar. Às vezes o que você quer fazer já tem um script pronto lá, você só dá um copy and paste lá no R e consegue rodar isso aí. Não é tão difícil. O grande desafio Maravilha, cara. são as bases de dados, mas eu acho que o Thiago abriu uma grande oportunidade aqui hoje para todo mundo. Não, Valeu, então, Thiago, obrigado. eu falei exatamente isso para o Gabriel no caso da Spell e da Cielo, não porque são bases ruins, muito pelo contrário. Se você focar em trabalhos brasileiros, Spell e Cielo são excelentes bases, mas você fica um pouco envesado, né? Se você quiser fazer aquilo que o Thiago acabou de falar minutos atrás aí, se você quer relevância para o seu trabalho e quer tentar dar um salto de publicação, você tem que buscar essas bases onde os periódicos de alta relevância estão lá. Periódico igual dele, Tech Innovation, ou um que eu vou publicar agora, se Deus quiser, a última revisão vai ser do material vai ser pronta agora no Business Process Management Journal, também é um outro jornal, só que é mais focado em processos de negócio, mas também é um jornal de alta relevância. É assim, você tem que buscar a base de dados relativa para o cara olhar e falar, pô, o trabalho do cara tem relevância. Tem relevância porque ele está fundamentado aqui, 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 tem pesquisador tal, outro tal. Você não esqueceu os principais, né? Que são os caras que publicam mais por aí. Basicamente é isso. Mas é isso aí. Se alguém Beleza, tiver gente. mais um. Então, no mais, eu me ponho à disposição para trocar ideia com vocês, tá bom? Eu deixei Estamos aí no para. chat aqui também, Tiagão, ó, eu deixei no chat aqui um link para, se vocês quiserem continuar a discussão depois das 19, pode migrar para esse link aqui e continuar a sala. Vocês vão entrar todos dentro de uma sala lá de bate-papo e continuar a discussão. Fica a cargo de vocês. E repito de novo, meu telefone e o meu e-mail está aqui no chat. Qual vocês três, quem preferir receber o material que eu fiz anotações lá, eu mando sem problema nenhum para vocês, com anotações que são interessantes, algum erro aqui, um errinho lá que a gente pegou e aquelas mais interessantes que eu já passei para vocês aqui.
Quer Maravilha, fazer o gente. Então, fechamento, Tiago? Fica à queria vontade. agradecer a todos aqui pela participação. Acho que a discussão, fiquei bem contente com o nível da discussão aqui, tá bom? São trabalhos relevantes, lógico que ainda precisa alguns ajustes aí para que vocês consigam dar andamento aos trabalhos, mas é isso aí, a gente está aqui para aprender junto, tá bom? E aí me pôr à disposição mais uma vez aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, tá aqui meu e-mail, certo? Se quiserem saber um pouquinho mais do que eu faço, tá aqui meu site. Deixa eu ver se funciona. Nem sei se está funcionando, se é isso daí mesmo. Tá, não está funcionando, que estranho. Thiago, agora. Só tenho que mudar essa foto, porque tem um amigo meu que falou que eu estou parecendo com o Thanos dos jogadores, sabe? Aí vocês dão uma olhadinha aí, tá bom? E aí, se quiserem saber um pouquinho do que eu tenho feito, o que é que eu estou pesquisando agora e tudo. Que nem eu falei, eu migrei, né? Eu meio que estou saindo de Tech Transfer para focar mais em estratégia de inovação em empresa, tá bom? Mas aí fica o convite, o canal está aberto. Forte abraço aí para todos e foi um prazer estar aqui com vocês, tá certo? Beleza, obrigado, Thiago, obrigado, Até Oswaldo. mais, pessoal. Obrigado, colegas. Obrigado, gente. Boa noite. Boa Tchau, noite, tchau. eu que Até mais, agradeço a pessoal. vocês Até todos mais. aí. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos. Tchau. Tchau, tchau.